Não somos mais escravos do medo, não somos mais reféns do pecado. Somos filhos amados por Deus. Somos filhos amados por Deus. Filhos do amor de não somos mais escravos do medo, não somos mais reféns do pecado. Somos filhos amados por Deus. Somos filhos amados por Deus. Filhos do amor de Deus. Filhos do amor de Deus. Filhos do amor de Deus. Somos filhos amados por Deus. Somos filhos amados por Deus. Filhos do amor de 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 Deus. Pelo sangue somos livres. Pelo sangue somos livres. Pelo sangue somos livres. Pelo sangue somos livres. Filhos do amor de Deus. 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 Glórias a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querida? Vamos ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. Efésios, capítulo 2, versículo 11 em diante. E o texto diz: portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças,
O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz, e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É o que declara a palavra do Senhor. E ainda que, por alguns momentos distantes dessa realidade, Deus, em sua palavra, nos dá um alvo para que essa seja, então, o ideal onde nós temos que chegar. Ah, mas não está do jeito que deveria. Então, trabalhemos. Para quê? Para que venhamos constatar, declarar que, como igreja, somos um só. Como igreja, somos membros da família de Deus. Por isso, você pode ainda hoje ficar de pé e, sem fazer dessa palavra um jargão, e dizer verdade, dizer: eu estou aqui para celebrar a Deus com um irmão. Você pode dar um abraço apertado nesse seu irmão e dizer: vamos celebrar ao Senhor como família. Diga para ele: vamos celebrar ao Senhor como família, como um corpo. Tamo junto. Deus, nessa noite nós te somos gratos, Pai, por mais uma vez podermos estar na sua casa, louvando e engrandecendo o seu santo nome, Pai. Amém, Jesus. Esteja, Senhor, com cada pessoa que aqui entrou, com cada família aqui representada, Senhor, se faça presente, Pai. E que nós possamos, Pai, sair daqui, Senhor, diferente de como entramos, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus?
deter. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. A estrela da manhã, ao rei dos reis, Senhor. Diga a ele o louvor. Aquele que morreu, Mas sobre a morte triunfou. Diga a ele o louvor. Jesus, Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Ei, tu és o rei. Ei, tu és o rei. Tua igreja canta a ti. Sua igreja, Ergue a voz pra declarar. um só povo a proclamar. Cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, tu és o rei. Rei, tu és o rei. Amém. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. E é por causa desse rei que agora a gente vai escolhe uma pessoa aí que os homens com homens, mulheres com mulheres, rapidinho. Você que tá, pode ser da sua fileira mesmo, só isso aí. E agora você vai orar por essa pessoa. Amém? Começa a orar sobre a vida dessa pessoa. Amém? Sobre a vida da família dessa pessoa, sobre a vida profissional dessa pessoa. Amém? Amém. Amanda, pode ir lá com a Isa. Pode orar com a Isa, Michel com o Felipe.
fazer uma fileira assim, ó? Todo mundo junto? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração bem inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Só igreja, somos corpo. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, tendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, e precioso és para mim, querido irmão. Os irmãos sabem que assim como a Carol, como a Esther, eu sou fã de louvores que cantam a palavra. Nós temos alguns louvores nesse tempo presente que cantam a palavra, mas naquele tempo antigo era difícil não achar um louvor que cantasse a palavra. E essa canção, ela virou por vezes motivo de chacota dentro das nossas igrejas. Porque eu e você não sabemos viver como família, então, sem perceber, declaramos que Deus é mentiroso. Porque quando Deus diz que somos a família dele, ele nos convida a viver como família. Então, a atitude do nosso coração deve ser de se esforçar para vivenciar isso em nosso tempo. Então, ainda que você não consiga, o Senhor está declarando que ele nos dá autoridade para viver isso como igreja. Então, não é uma utopia. É, por vezes, a falta de entendimento de que antes de sermos família, precisamos entender o que é ser filhos de Deus, de um Pai único. E como falarei na ministração hoje, filhos, irmãos de sangue, porque nós somos unidos pelo sangue de Jesus. Então, às vezes esse é um tempo, e eu me agrado dessas mãos dadas, mas isso muito mais do que um gesto emotivo desse culto, precisa ser verdade. Essa pessoa que está de mão dada com você ou está ao seu lado, ela precisa entender que ela pode contar com você. Ainda que pouco você tenha a oferecer, você pode declarar: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Nazareno. Pode levantar e pode andar. A palavra de autoridade está em você que tem o Espírito Santo de Deus. Então, atenda esse pedido da Carol. E muito mais do que olhar para o alto, como se estivesse cantando louvor a Deus, muito mais do que fechar os olhos, sendo levado a conduzir uma música de adoração, comece a declarar bênção sobre a vida do seu irmão. Ele conta com você. Talvez você não saiba a realidade dele, mas peça ao Senhor que conduza você em oração. Comece a orar, comece a abençoar. Por histórias que talvez foram modificadas agora à tarde. Situações, circunstâncias que tiraram a paz de pessoas agora à tarde. Comece a orar. Então comece a declarar. Comece a dizer: eu sou o corpo contigo. E a palavra do Senhor diz que quando um membro padece, o corpo também sente. Então compartilha com ele essa alegria e compartilha com ele também essa dor. Rir com os que riem, chorar com os que choram. É isso que nós estamos cantando. Não é uma união que acontecerá das 7 às 9, mas é uma união que não vai terminar, porque ela vai passear pela eternidade. Comece a orar e comece a abençoar. Isso. Se você ainda não viu quem está do seu lado, olha aí para a pessoa que está do seu lado. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente
ligados. Diga pra ele, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Diga, vivendo a verdade, expressando a glória. Suba o som da sua voz e diga, uma. Isso, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Diga, eu preciso de ti. Diga, eu preciso. Eu preciso de ti, querido. Olha para trás agora e diga, eu preciso. Diga, eu preciso de ti. Isso, querido. E sai do seu lugar e procure e diga, eu preciso de ti. Eu preciso. É isso. Isso. Não vamos excluir a Natália e o Gilmar, não, ó. Pode ir lá para a entrada do templo e pode dizer para ele: somos corpo. Sim, bem ajustado. Bem baixinho, bem baixinho. Totalmente ligados, unidos, Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Precioso és para mim. Precioso és para mim. Deus, nessa hora nós clamamos pela unidade da igreja. E como temos ministrado domingo após domingo, culto após culto, não é sobre a ausência dos problemas, não é sobre a ausência das dificuldades, mas é sobre ser saudável nos tempos de aflição. Por isso, Deus, nós clamamos nessa hora pelos corações. Nos dê coração de filhos amados, nos dê coração de filhos obedientes, sarados em nome de Jesus. Que ao olhar para o lado, entende que com quanto amor e com tão grande amor que o Senhor nos amou, assim também o Senhor ama os nossos irmãos, aquele que está ao nosso lado, aquele que está perto de nós, aquele que é o nosso próximo. Por isso, Deus, nós clamamos nessa hora, fecha a boca do leão em nome de Jesus. A bênção está na unidade e nós clamamos por isso. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos dado uma igreja ativa e proativa, uma igreja que tem sido direcionada pelo Teu Espírito para orar e falar antes mesmo que os problemas cheguem a esse lugar. E por isso, Deus, mesmo que não venhamos a ver ainda esse tempo de dificuldade, de relacionamentos, nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Clamamos pela unidade da igreja, clamamos pelo coração dos Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Está sendo batizado, Caio? Pode sentar, querido. Qual é a próxima canção, cara? Enquanto cantamos a próxima canção, você terá a oportunidade de entregar o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero te pedir um favor. Eu peço para você sentar para melhorar aí o fluxo das pessoas. Mas à medida que você for entregando o seu dízimo, sua oferta, quando você voltar para o seu lugar, continue de pé.
Volte para o seu lugar e permaneça de pé para cantarmos ao Senhor essa canção, esse refrão, clamando pela presença do Espírito Santo. Então, sente-se, prepare o seu dízimo, a sua oferta, o seu coração, entregue o seu dízimo, a sua oferta, mas ao retornar para o seu lugar, coloque-se, continue de pé, cantando essa canção em alta voz, clamando pela presença do Espírito Santo de Deus. Cantemos ao Senhor e cultuemos através de nossos dízimos e ofertas. Presença, que a tua presença mergulhei no seu profundo amor. Entendi, eu só preciso estar na tua presença. Na tua presença. Na tua presença. Na tua presença. Espírito de Deus, enche este lugar. É o clamor da tua igreja. Sopra sobre nós.
chama não se apagará. Espírito de Deus, enche este lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Clamamos E erguemos o louvor pra te exaltar, te exaltar. Vem guiar tua igreja, encontrar teu coração. Clamamos e erguemos o louvor pra te exaltar, te exaltar. Vamos fazer o refrão lá em cima. Tua igreja encontrar teu coração. Espírito de Deus, enche este lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Espírito de Deus, enche este lugar. É o clamor da tua igreja, sopra sobre nós e o fogo arderá. A chama não se apagará. Diga, clamamos a igreja e erguemos o louvor. Diga, vem guiar tua igreja, encontrar teu coração. Nós clamamos e erguemos o louvor pra te exaltar, Diga, vem guiar tua igreja, encontrar teu coração. Espírito de Deus, como uma igreja apaixonada, diga, Espírito de Deus. Quero convidar as crianças de 3 a 11 anos. Continuamos entoando essa canção. Isso, onde estão as crianças de 3 a 11 anos? Continue de pé. Se você quiser sentar, também fica à vontade. Vocês estão bonitas hoje. Muito bonitas. Pode deixar do jeito que estava. Pode deixar. Isso. Obrigado, filho. Vamos orar? Carruagem de fogo? É carruagem de fogo? É? Isso. Vem cá. Rafinha, deixa eu orar, Rafinha. Vem cá. Fica aqui perto do meu tio. Gosto tanto de você. Fica aqui. Deus, nós abençoamos nossas crianças. Declaramos vida. Declaramos cura. Que o Senhor as guarde. E que sobre tudo o seu nome seja exaltado na vida delas.
Que o Senhor instrua cada professora e que o Senhor fale ao coração delas e que o Senhor também ministre ao coração das nossas crianças. Oramos pelas famílias delas, pelos seus lares, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Continuemos. Isso, não vou embora não. Vocês podem sentar, querido. As crianças podem com os professores. Isso. Coloca o refrão, o clamamos, a letra dessa canção. Isso. Clamamos e erguemos o louvor para te exaltar. Pode passar. Vem guiar tua igreja encontrar teu coração. Quantas canções de domingo a domingo nós temos cantado aqui nesse lugar. E nós temos feito de muitas dessas canções orações vãs e vazias. O Senhor nos dá a direção. A Bíblia diz que em Atos a igreja tinha uma somente e um só coração. E por isso era possível naquele tempo viver em unidade. Porque não era mais a vontade da Gleice, não era mais a vontade da Júlia, não era a vontade do Júlio, não era a vontade do apóstolo, não era a vontade de A, B ou C, mas era a vontade do nosso Senhor. Por quê? Porque havia uma somente e um só coração. Então nós continuaremos nesse tempo de intercessão e logo em seguida eu vou entrar na palavra, porque eu quero te convidar a fazer dessa oração uma oração talvez de arrependimento. Talvez essa oração, uma oração de pedido ao Senhor para direcionar o seu coração. Porque cada canção ela é escolhida, pelo menos aqui na igreja, com a intenção de levar a você uma palavra cantada e orações, que a cada canção você possa dizer: Senhor, eu tenho a minha vontade, lá não é do jeito que eu queria, da cor que eu queria, mas vem guiar, para que a igreja possa encontrar o teu coração. Porque talvez você esteja certo. E quando você está certo e vê algo errado, ora ao Pai, o dono da casa, para fazer a igreja encontrar o coração e guiar o caminho ao propósito divino. Você consegue entender isso? Quando você tem um problema na sua empresa, você fica ali sem saber se vai falar com seu amigo do trabalho ou não, você resolve com quem manda, com o chefe. E aqui neste lugar, há 4 anos, você tem aprendido que o pastor não é quem manda. O Senhor é o dono desta casa. Então nós podemos orar a Ele dizendo: Senhor, vem guiar, para que a tua igreja venha encontrar o teu coração. E talvez nessa oração que você está fazendo por outra pessoa, você encontre o coração dele. Você seja alinhado ao coração dele. Você seja redirecionado nos caminhos que você tem tomado. Então feche seus olhos aí nessa hora e começa a pedir ao Senhor: Senhor, alinha o meu coração com o teu. Senhor, que o meu coração esteja conectado ao seu coração. Peça a Ele nesta hora. Como a Carol colocou hoje no grupo dos jovens, a canção, que possamos abrir mão dos nossos sonhos, nossos planos, das nossas vontades. Peça a Ele nesta hora: Senhor, me ajuda. Você é a igreja, então diga a Ele: Senhor, me ajuda a encontrar o teu coração. Clamamos, erguemos o louvor pra te exaltar. Vem guiar tua igreja encontrar teu coração. Amamos, erguemos o louvor pra te exaltar, Vem guiar tua igreja encontrar teu coração. Pela última vez, diga: Espírito. Espírito de Deus, Diga sobre a sua vida, sobre a sua vida. enche este lugar, é o clamor da tua igreja, sopra sobre nós, que o fogo arderá, a
chama não se apaga. Senhor, te agradecemos por este dia, Senhor Deus, te agradecemos por esta noite, ó Pai. Obrigado pelo teu amor sobre as nossas vidas, Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias sobre nós, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia ser mais parecidos contigo, Senhor Deus. Olha para dentro de nós, ó Pai, mesmo nós com essas imperfeições que nós temos, Senhor Deus, mas buscamos a cada dia ser mais parecidos contigo, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus. Usa, Pai, o Júlio para falar aos nossos corações através da tua palavra, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui, ó Pai, com aquilo que o Senhor quer nos falar, Senhor Deus, que nós possamos estar com a mente aberta para entender e ouvir a tua voz. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Diogo, slide, por favor. Nós terminamos o último domingo refletindo sobre um Deus que desejou formar uma família. E nós encerramos a pregação, encerramos o culto do domingo passado, lendo Efésios 2, onde Deus declara que somos membros da família de Deus. Sei que alguns de nós, ao ouvir sobre esse tema, consideramos isso uma utopia. Viver em comunhão, ou viver sem percalços. Viver, por favor, viver sem brigas ou sem desentendimentos. Mas a proposta não é a ausência desses problemas, mas a mudança do olhar sobre essas dificuldades. Aquele que me ofende ou quem eu ofendi não é qualquer um, mas é meu irmão. E como eu disse na ministração, somos irmãos de sangue, pois fomos libertos pelo sangue de Jesus e por esse sangue nos tornamos filhos. Aprendi que na caminhada cristã, a nossa maior dificuldade de viver em família é compreender que nós somos filhos. Mas nós não somos qualquer filho. Nós somos filhos de Deus. E é com essa proposta que eu fiz essa pergunta. Você é filho de quem? A galera mais nova talvez não tenha passado tanto por isso, mas tinha essa questão de fulano, filho de Beltrano, fulano, filho do fulano dali da esquina. E aí quando você chegava no lugar, a pessoa falava assim, eu te conheço de algum lugar. Você não é filho de... Você não é o filho... Não é assim, mais ou menos? E traz essa ideia de que, de alguma forma, você tem quase que uma ligação direta com o seu pai. Né? Eu lembro, meu pai sempre gostou de muito fazer festa, né? Já contei aqui as festas ali na Outeiro Santo, festa junina. E as pessoas falam assim, você não é filho do César? Se fosse aqui na área, filho do César. Se fosse questão lá do quartel, era filho do Esteves. Você é filho do César? E você gosta de uma festa também. Coincidentemente, gosta de uma festa também. Mas não necessariamente por ser filho do César, gosta das mesmas coisas que ele. Então a gente, por vezes, entra nesse lugar e declara que nós somos filhos, mas tenho aprendido que nessa relação de adoção, o pai quer adotar o filho, mas o filho também precisa desejar ser adotado por esse pai. Já contei a história de um amigo, nós estávamos conversando sobre essa ideia de adoção, e ele falando da relação dele com a filha adotiva, e ele falou assim, Júlio, nós, no nosso coração, decidimos adotar a fulana, mas ela também precisa querer ser adotada. Ela precisa nos ver como pai. E por vezes essa ideia de filho virou um jargão para a gente, mas não com o entendimento completo, com a essência completa do que é ter Deus como pai. Dizer que é filho de Deus virou quase que um amuleto para que algumas coisas ruins não aconteçam. E, de fato, ser guardado por Deus nos livra de muitas situações. Mas ser filho de Deus não pode ser só uma garantia de sair pela manhã, voltar à noite. Não pode ser só uma garantia de que tudo que você faz vai dar certo. Ser filho de Deus precisa ser algo muito maior do que nós temos experimentado nos dias de hoje. E o maior de todos, aqueles que ensinou a cada um de nós o que é rejeitar a paternidade, foi o próprio Satangô, o chifrudo, o pé preto. E ele
é profissional de gerar em nossos ouvidos e fazer essa fala chegar aos nossos corações de que nós somos, por vezes, órfãos. E eu comecei falando isso semana passada, que por vezes nós refletimos, queremos trazer a nossa ideia familiar, aquilo que nós vivemos de uma forma, por vezes, não tão saudável para a relação que nós temos com Deus. Então, se nós fomos abandonados, nós entendemos que em algum momento Deus pode nos abandonar. Se o nosso pai terreno cobrou de nós algo que a gente não poderia dar, nós entendemos a todo momento que nós precisamos oferecer algo para Deus, para que Ele nos ame mais, quando ainda assim aprendemos que o amor de Deus é incondicional. Então, o inimigo usa uma arma cruel, e a arma cruel que ele tem usado nesse tempo é a orfandade. A orfandade, ela muda o nosso sentimento de inclusão, de pertencimento, e gera em nós uma identidade distorcida. Ela distorce o nosso pensamento sobre nós mesmos. E aí, Deus vai juntar essas pessoas nesse lugar chamado igreja. Então eu quero dizer para você que antes de falar de família de Deus, antes de falar da relação com os irmãos, nós precisamos falar de você, de mim, do filho e da filha de Deus. Porque se nós formos colocados lado a lado, sem ter a real noção do que nós somos, aí, de fato, você vai estar certo e vai dizer, igreja é isso mesmo. Mas a igreja passa a ser o que Deus quer quando, na reunião dos santos, tem filhos dele, mas que entendem o que é ser filho de Deus. Aquele que é pleno. Enquanto, então, o chifrudo decidiu abrir mão do céu e querer ser maior do que Deus, não estar debaixo de Deus, e tem levado aos nossos ouvidos sempre essa palavra de que você pode ser independente, que você não precisa depender, que você não precisa caminhar junto, que você pode caminhar sozinho, que tudo que você tem está dentro de você, que você pode. E toda essa fala, Deus no Salmo 68, ele vai dizer que ele é pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação, que Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus já no Antigo Testamento está declarando, eu sou um pai de muitos filhos. Eu sou pai dos órfãos, eu defendo as viúvas, eu dou lar aos solitários. O Senhor quer nesta noite sincronizar ou alinhar o coração dele com o seu coração. E eu repito para você, você é filho de quem? Essa resposta faz toda a diferença na sua caminhada cristã. É aqui. Pronto. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, João 1,12 declara que nós somos filhos de Deus. Ou melhor, aqueles que creram, aqueles que receberam, Deus dá o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu repito, Deus quer ser seu pai. A pergunta é, você quer ser um filho? Vou repetir. Deus deseja ser pai, meu e o seu. Mas você quer ser um filho? O Filho de Deus, o nosso Cristo, ele se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem também filhos de Deus. Deus, nessa noite, quer libertar mentes cativas da orfandade. E essa palavra é uma palavra proposital, porque ela foi uma palavra libertadora ao meu coração. Poder declarar que o Senhor me agraciou com o César e a Célia, que o Senhor me agraciou com uma família, César e Célia, para quem não sabe, são meus pais, mas que, no contexto geral, eu sou um filho de Deus. Elevar o padrão não é negar os seus pais terrenos,
mas é alinhar os propósitos de Deus sobre a sua vida, porque saber de onde de fato você veio vai potencializar onde de fato o Senhor quer que você chegue. E ele diz, agora não sou eu não, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de... Nós somos filhos de Deus e nascemos da onde? Nascemos da onde? É para responder, irmão, pode participar. Salmo 139 diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Senhor está nessa noite reafirmando ao seu coração, você é filho de Deus e você veio dele. E dizer que veio dele, repito, é mais do que um jargão e um amuleto. É entender que por mais que seus pais terrenos não tenham entendido, por mais que as palavras desses não tenham sido palavras que te potencializaram, que te colocaram no direcionamento, você precisa voltar para onde de fato você veio, e você veio de Deus. Você veio do próprio Deus. Mas você não é bom, mas você é cabeçudo, talvez seja, mas você é isso, mas você não é igual fulano. São palavras de homens terrenos, porque o homem que está acima de todos, aquele que é poderoso para fazer, ele declara que você é o único, que ele te construiu, pensou, cuidou do seu embrião. Você tem noção? Então não tem, pai, já vou fazer um parênteses, não tem, pai, como seu filho ser igual a alguém. Ele pode ter alguém como referência, mas ele nunca vai ser igual a alguém, porque ele é único. Ele nunca vai ser igual a alguém, porque ele é único. A meta do seu e do meu filho é ser igual a Deus, porque ele foi criado em mais semelhança de Deus. Os nossos irmãos são únicos. Deus criou cada um de uma forma especial. Então não é para olhar para o lado, é para olhar para o alvo, porque nós viemos de Deus. Ele é o nosso Pai. Mas as vozes da nossa mente é você não vai conseguir. As vozes da nossa mente você não é capaz. A voz da nossa mente você é muito burro, burra. Mas a voz do nosso Senhor declara que você pode ir muito além e muito mais. Mas nessa noite eu pergunto a você mais uma vez, você é filho de quem? Se você é filho de Deus, você precisa voltar para Deus, porque você veio dele. Entender de onde você veio é entender também aonde Deus quer que você venha chegar, alcançar. Eu já contei aqui para servir como ilustração, vou contar novamente. O Caio jogava futebol numa escolinha ali perto de casa. E a gente sentado ali na grade, eu levava o Caio para ele brincar. Eu não tenho esse negócio de tem que ser jogador de futebol. E a maioria dos jogadores de futebol, quando você vai conhecer, nenhum deles o pai obrigou ele a ser jogador de futebol. A maioria jogava, o pai viu que era bom, insistiu e foi. Mas não era porque é obrigado. E tinha pai que ficava ali na grade, que parecia São Januário, parecia que o cara estava vendo um jogador. Isso eu estou falando da escola do Caio. O Caio agora está com 10 anos, isso há um ano atrás, Caio com 9, criança de 7 a 9 anos, era a classe dele. E o pai ficava ali, tu viu como o garoto fez? E o garoto ficava travado, faz direito, seu burro, não sei o quê, e não sei o que lá. Cara, mas é uma coisa assim, eu tenho um sonho, eu creio que antes de Deus me chamar eu vou realizar, nem que seja para ter o diploma, que é fazer psicologia, não é para tratar os irmãos como psicólogo não, mas eu olho assim para o lado e eu falei assim, isso aqui é um ex-jogador de futebol frustrado. E eu me desafio, porque eu fico me desafiando, a Simone sabe, porque eu sou uma pessoa muito interessada pela vida dos outros. Tem uma coisa chamada fofoca. O nome técnico da psicologia é fofoca. Aí eu sentei do lado dele, né, e começamos a conversar. Eu falei, ei, Vascão. E o cara, que Vascão, sou Mengão. Eu falei, tu é Flamengo? Ele, sou Flamengo. Ele, pô, o futebol hoje está quente, né? Ele, pô, aí ele já mandou, o garoto é muito burro, você pode ser isso não.
Aí eu falei pra ele assim, é mesmo, cara? Ele é muito burro. Quem é seu filho? Eu falei, nem vou mostrar, né? Porque se ele ofender, eu vou ter que machucar ele aqui, né? E a tendência é que, né? Tem que reconhecer também, né? Aí ele falou, cara, muito ruim, que não sei o que lá. Eu falei, pô, cara, na nossa época, né? Não tinha... Olha como vai construindo a fofoca. Na nossa época, né, não tinha esse negócio de campo de grampa sintética, né? Jogava lá, arrancava o dedo. Aí é a deixa. Ele nem precisou construir mais. Ele falou assim, eu tive que jogar tal lugar. Joguei 2 anos no Olaria. O outro entrou no meu lugar, machuquei o joelho. Sempre, o mentiroso do futebol sempre machucou o joelho e não conseguiu ser jogador de futebol. Se não fosse meu joelho, se não fosse tuas 2 pernas, que o fenômeno, sem um joelho, ele foi o melhor do mundo. Gordo, pesando em cima do joelho, quebrado, o Ronaldo Fenômeno. E ganhou a Copa. Tá jogando na minha cara? Não estou entendendo a direta. Eu só sou gordo, não tem problema no joelho, não. Alguma coisa para falar? E aí ele começou a abrir o coração dele, cara. E começou a falar, irmãos, eu não estou falando você que é pai, que fala assim, poxa, se meu filho fosse novo Neymar, tantos milhões na conta, não é sobre isso que a gente está falando, não. Mas, às vezes, nós queremos que nossos filhos sejam aquilo que nós não conseguimos ser. E colocamos nele expectativas que nós mesmos não conseguimos, você tem noção? E agora eu volto para você que está sentado aqui hoje, nessa noite, como filho. Dizer para você que ainda que esse peso esteja sobre as suas costas, entenda que é bondade do seu pai, mesmo que ele não saiba como executar e colocar isso, ou da sua mãe. Mas eu quero dizer para você nesta hora que o seu coração deve estar alinhado com o coração de Deus. Irmãos, um parênteses, aqui a gente não está falando de educação paterna e materna. Que os filhos agora estão dizendo assim, tá vendo, mãe? Você quer que eu estude? O pastor falou hoje que você está colocando muita expectativa sobre mim. Eu sou a pessoa que fui gerada para tirar 5, 4, 4,5. Não está falando sobre isso. Isso aí já é o Satangô falando no seu ouvido. Não está falando sobre isso. A gente está falando sobre sonhos que, por vezes, não são sonhos dos nossos filhos. Mas onde eu quero chegar com isso? Porque hoje não é culto da família. Eu quero dizer para você que o Senhor, nesta noite, quer que você responda essa pergunta e que você comece a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Somos nascidos de Deus. Se, quando reconhecemos isso, temos um novo ponto de partida, com isso também ganhamos um novo ponto de chegada. Entender de onde de fato viemos é compreender que dele deve vir a vontade de onde nós devemos, então, chegar. O sentimento de orfandade nos leva a viver uma vida pela sorte e pelo acaso. Porque tudo o que é um pouco melhor do que eu tenho, eu agarro como se fosse o troféu da minha vida. Só que a vida de um filho de Deus, ela é direcionada e tem propósito. Viemos dele. Então, tudo o que precisamos está nele. É noite de restaurar a identidade. É noite de restaurar a sua origem. Quando você nasceu, existem histórias que eu não posso citar de púlpito aqui, né? A mãe disse, seu nome vai ser Paulo. O nome do meu filho vai ser Paulo. O nome do meu filho vai ser João. Mas quem é que vai lá registrar? Vai lá o pai. Aí o pai vai lá e registra quanto nome. E bota lá, aconteceu isso na minha família. Tá, hoje a gente não está transmitindo para a internet, porque a gente está com um problema na internet, tá, irmãos? Não cancelamos o culto online, não. Mas está gravando, e eu fico assim, feliz quando não está na internet, mas lembro que está gravando e que daqui a pouco vai para a internet. Mas teve um negócio assim, né? O nome do meu sobrinho, pode falar, Simone? Pode. O nome do meu sobrinho é Nicolas. Aí meu cunhado, né, que cultura, tem que saber como falar, né? Tudo bom, cunhado? Te amo. Cultura africana, falou, Quiluange. Aí o nome do meu sobrinho é Quiluange Nicolas. Aí quando o meu sobrinho vai para a família lá, os avós e tal, oi, Quiluange, Quiluange, Quiluange. Quando está aqui é Nicolas, Nicolas, Nicolas. Eu fico imaginando a cabeça da criança. Quem eu sou? Quem sou eu? De onde venho? Quiluange Nicolas. Eu, como todo lado de cada família, quero deixar claro que eu gosto do Nicolas. Já estou deixando aqui publicamente que eu gosto do Nicolas. Quantos quilos de Quiluange? Não sei como que é, mas Nicolas é nome. Quiluange é um guerreiro, alguma coisa assim. Estou nem aí, é Nicolas. Mas nessa briga entre o que ele é de uma família e o que ele é da outra, ele, no seu crescimento, ele precisa entender o que ele é e o que ele deve ser em Deus.
porque Deus alinha o coração dele com o seu coração. Mas por que, Júlio, falar de família e insistir em dizer que eu sou filho de Deus e que eu devo entender o que é ser filho de Deus? O que muda quando temos essa compreensão de que somos filhos de Deus? O que muda é que entendemos que filhos de Deus são amados pelo Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados de filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não conhece, porque não o conheceu. Deus diz que Ele fez filho, se você como filho, por tão grande amor. Mas a nossa percepção de amor é uma percepção extremamente errada. Tem falado aqui no discipulado. Se eu chegar aqui e descer agora com a Simone aqui parada aqui e segurar a mão da Gleice e falar, Gleice, eu te amo, a Gleice ela vai ter que pensar, qual é a intenção do Júlio falando isso. Ele está dizendo que me ama como irmão, ele está pensando que está sendo maldoso comigo. Talvez ela vai olhar e falar assim, não, é o pastor Júlio. Aí o Moisés vai ficar olhando de lado e falar assim, caramba, o que é isso? Por que ele está fazendo isso? Vou piorar. Se eu sair daqui agora, chegar lá no Elinho, segurar aquela barbicha dele e falar, Elinho, I love you. Ele vai olhar e falar, ih, tô quase para casar, esse cara vem aqui fazer esse negócio comigo, cara. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está falando isso? Mas nós aprendemos que, no sentido original da palavra, a palavra amor, ela tinha uma expressão específica. E quando o Júlio queria declarar que amava o Elinho como um amigo, que amava a Gleice como amigo, a expressão era filos, um amor de amigo. Mas o amor de amigo é um amor que espera algo em troca. Mas não é de interesse no sentido de bem, mas eu amo e quero ser amado. Quando o Júlio falou que queria casar com a Simone, ele falou, Simone, eu te amo. E na expressão original seria eros, da expressão erótico. Então, Simone, eu te amo. Um amor de um homem para uma mulher, que envolve sexualidade. Está entendendo, Simone, hoje? Então, irmãos, saiu aqui, desculpa. E aí, irmãos? Eu te amo. Mas esse amor do homem para a mulher, ao constrangimento, espera algo em troca. Gente, eu estou pregando aqui, vocês estão brincando comigo. Está constrangedor isso aqui. Minha esposa está com vergonha aqui na frente. Então, esse amor do Júlio para Simone também espera algo em troca. Então, eu amo a Gleice Filos, você é minha amiga, mas eu quero que você também retorne esse amor, essa amizade. Simone, eu te amo. E retorne também esse amor. Mas o amor de Deus é um amor ágape, que é o amor incondicional. Enquanto eu espero o retorno do Elinho, enquanto eu espero o retorno da Gleice, enquanto eu espero o retorno da Simone, Deus nos ama com amor incondicional. Não importa o que somos e fazemos, Deus nos ama. Deus nos ama. Isso aqui não é desculpa para o pecado, não é desculpa para uma vida tortuosa, mas ele está dizendo que enquanto respiramos, o amor dele não cessa por nós. Então, nessa trajetória de filho, ele está dizendo, retorne o seu coração ao meu, porque você é filho de um pai que te ama por um amor incondicional. Você não tem nada para me oferecer, você não tem nada de bom, mas eu te amo. Você é filho amado, você é filha amada. Ainda assim, com esse cheiro, te amo, tome um banho, mas continuo te amando. Desse jeito, o Senhor nos ama. E é um amor grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como era o Caio pequeno, de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do nosso Pai é um amor grande e incondicional. Então, saia daqui com essa certeza. Você é filho de um Deus que te ama. Somos filhos amados pelo Pai.
Então, fazer dessa paternidade muito mais do que um jargão é entender no nosso coração que todo amor que nos faltou ou que achamos que falta vem e completa pelo nosso Senhor. Somos completos pelo amor do nosso Pai. Então seja agradecido se ao ouvir essa palavra você tem pai, mãe que te honra, que te abençoa. Então eles estão potencializando esse amor. Mas se você está aqui hoje e de alguma forma há uma falta materna, paterna ou dos dois lados, o Senhor nos completa por inteiro, porque o amor dele é grande e incondicional. Pessoas influenciadas pelo sentimento de orfandade se colocam longe do amor do Pai. Têm dificuldade de receber e de amar. Porque acham que sempre que vão ser abandonadas. Mas o Senhor continua dizendo hoje, dia 15 de janeiro de 2023, ainda que uma mãe deixe seu filho, eu não vou te desamparar. Eu estarei contigo até a consumação dos séculos, diz o nosso Senhor. Quando eu compreendo, eu entendo que eu sou filho, que somos filhos de um pai compassivo. Como o pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor se colocou em nosso lugar, Ele sabe o que nós estamos passando, querido. Não há nenhuma luta que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça. E Ele tem compaixão de nós, compaixão é se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro está sentindo. E o Senhor fez e faz isso por nós. Então o nosso Pai, Ele se coloca, e se colocou, tem se colocado dia após dia em nosso lugar. Você foi traído, o Senhor também foi. Você foi abandonado, o Senhor também foi. Você foi rejeitado, o Senhor também foi. Você foi humilhado, o Senhor se humilhou. Você teve medo, o Senhor também teve. Você perdeu pessoas que você amava, que você ama, o Senhor também perdeu. Você foi traído por amigos próximos, o Senhor também foi. O Senhor verdadeiramente se colocou em nosso lugar. Entender que somos filhos, compreender que somos filhos, nos faz entender que somos filhos de um Pai que quer nos dar coisas boas. E nessa hora aqui, você tem a compreensão equivocada, porque eu tenho certeza que ligou um start no carro novo, na casa nova, no tênis novo, na roupa nova. E isso o Senhor também faz, o Senhor tem prazer de fazer. Mas Ele está falando que é para além disso, Ele está falando daquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade dEle. Ele está dizendo, se vocês, apesar de serem maus, Ele está falando de pais terrenos. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Não fomos chamados para viver uma vida medíocre, não, irmãos. Fomos chamados para viver com coisas boas. Não fomos chamados para viver uma vida mediana. Fomos chamados para viver com as melhores coisas. Só que isso não é um convite à ostentação. E você sair daqui dizendo assim, meu pastor disse que eu preciso das melhores coisas. Esse é um convite à plenitude com o nosso Deus, que é viver a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O que é melhor do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito? A gente tem o costume lá, quando tem aniversário de alguém, cantar, dar parabéns à meia-noite. Nem sempre tem um bolo. O último parabéns, não foi o último parabéns, mas o que aconteceu, e o Caio tinha lá não sei se era um bolo Ana Maria, era um resto de alguma coisa lá. O Caio espetou um fósforo. Um fósforo. E aí eu falei assim, Caio, tá bom? Ele, eu acho que está perfeito. Mas eu faria isso. Eu falei, se você já faria isso, já não está perfeito. E a gente é assim. A gente fala assim, nossa, o que o Senhor fez é perfeito. Mas, Senhor, se puder, então não é perfeito.
Eu quero te perguntar o que é que o Senhor te dá de perfeito. Perfeito é plenitude, é completo. Então, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tudo que o Senhor dá segundo a sua vontade será coisa boa. Então, se vocês, que são maus, conseguem dar bons presentes aos seus filhos, se o pastor, que é mau, consegue dar bons presentes aos seus filhos, imagine o pai que está nos céus, que não pode dar coisas boas àqueles que pedirem. O Senhor diz que aquele que é filho recebe o melhor dele. Você não foi chamado para viver por qualquer coisa. Você foi chamado para receber do melhor do nosso Senhor Jesus. Você consegue compreender? Se você é filho, você veio dele. Se veio dele, as perguntas da sua paternidade devem ser feitas a ele. Se você é filho, você é amado. Se você é filho... Deixa eu pegar minha cola aqui. Era para você me ajudar aí agora. Se você é filho, você é amado. Se você é filho, você tem um pai compassivo. Se você é filho, você recebe coisas boas. Se você é filho, você é guiado pelo Espírito Santo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí começa a fazer uma seleção aí. Porque a gente é guiado por vontade, a gente é guiado por raiva, a gente é guiado por mágoa, a gente é guiado por trauma. A gente é guiado por decepção, por desilusão, por... Como é que é a palavra que a gente conversa muito? Quando a pessoa... Por carência. Mas o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são livres, é o mesmo texto, só o versículo depois. Por vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai, Papai, Pai, Paizinho. Você é livre, querido, de toda marca. Eu sei que muitas delas precisam ser tratadas, curadas, mas não dá para ficar nesse loop eterno aí. Coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Eu estou tonto de ver você, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Vamos mexer nesse negócio aí. Que dure 20 anos, que dure 30 anos, mas precisa começar a mexer. Ó vida, ó Deus, ó vida, ó Deus, você é livre. Foi chamado para viver liberdade. Boas coisas, amor, compaixão, liberdade. Irmão, eu não estou nem na metade da pregação, é para deixar nervoso. E se eu parasse aqui, o povo vai falar assim: já é o suficiente ser filho de Deus. Sou amado, tenho compaixão, boas coisas. Sou guiado pelo Espírito. Obrigado, Letícia. E eu sou livre. Mas a liberdade, ela é liberdade sobre o pecado, mas a liberdade também sobre a sua mente, sobre a escravidão da sua mente, liberdade sobre o passado. Irmão, se você, toda vez que entrar aqui preso no passado, o pastor vai ser ruim, o irmão vai ser ruim, tudo vai ser ruim. Porque o olhar, quem usa aqui, vai falando aqui, quem está de óculos, fazer uma dinâmica rapidinho. Só quem está de óculos, é exclusão mesmo. Quem não está, não vou falar, quero conversa com você não. Fala aí, Clara, o seu grau, rapidinho. 1,5, quem dá mais? 3, meu Deus. Vamos orar por cura. 3,5, quem dá mais? 4, quem dá mais? 4. 4, vai. Não, 3 não quero mais não, tô aqui no 4 já. Quem dá mais? 4. Ó o 4. Tá, quanto? 3,5. Tá, ele baixou só para não ficar no 4, tá certo. 4, você, Bia? Ela não quer falar, a vida é minha. Quase 5? Deus te cure. Te guarde, renove. Quem dá mais do quase 5? Caraca, não. Aí, olha quem entrou ali, Luiz Felipe. Acabou de entrar ali, coitado. Vem cá. Aplausos aí, ó. Já ganhou. Vem cá. Eu detesto negócio de constrangimento. Vem cá. Eu detesto. A culpa não foi minha. Me dá aqui, ó. Olha só. Sabe que eu te amo, né? Não vai precisar falar nada, não. Só presta atenção. Você consegue enxergar de longe ou de perto, que é ruim para enxergar? Não, eu consigo enxergar. Então tira o óculos aí. E agora? Que horas tem lá no relógio? 8h19. Errou.
São 9. Tô brincando. Tá vendo? Não tem certeza. Só queria ver se tá certa. Agora, não, calma aí. Agora olha aqui, ó. Presta aqui teu óculos, ó. Olha aqui. Meu Deus, eu vejo espíritos. De quem é esse óculos aqui? De quem é o óculos? É dele. Só que toda vez que a gente entra num lugar chamado igreja, não só aqui, e resolve colocar óculos que embaçam a nossa vista, a gente começa a enxergar assim, tudo deturpado. Para ele, isso é bom. Isso é a cura do Espírito Santo. E é isso que a palavra está sendo ministrada hoje, para que Deus te dê cura nos seus olhos, para que você possa ver. Olha aí, ó, o Espírito falando. Quer descer? Fica aqui comigo. Eu ia pegar a parada lá pra cima. Lá. Ia pegar a parada lá pra cima? Pode ir lá. Não queria te... Ó, foi sua mãe que falou que... Quantos graus... Calma aí que agora eu vou ver se é verdade. Quantos graus tem teu óculos? 4. Tira. 6, ele falou 6. Já ganhou. Pode passar ele e pegar seu brinde, que é mais serviço. Mas a gente está assim. A gente coloca um óculos, fica com tudo embaçado, fica assim, ó. E não enxerga nada. E o que acontece quando a vista está ruim? Começa a tropeçar em pessoa. Começa a dar choque. Cair, machucar, ralar. Isso está falando assim, ó. Para a sua vista, precisa de um grau 1,5, 3,5, quase 5, 4. E o Senhor, que vê cada filho seu de uma forma particular, vai alinhando a visão. Agora, você não pode fazer como a família pastoral. Está com problema de vista? Compra óculos. Cadê o óculos? Não gosto de ficar reclamando de púlpito, não, irmãos. Mas eu estou sendo conduzido aqui. Porque quem é filho é direcionado pelo Espírito. Então a gente precisa pegar aquilo que o Senhor tem nos dado como ferramenta para enxergar melhor e ver que, por vezes, o problema não está no que está do outro lado, mas da forma que nós estamos vendo. E, por vezes, nós estamos aprisionados no nosso passado. Quem tem sentimento de orfandade tem dificuldade de lidar com a autoridade. Tem dificuldade de lidar com repreensão. Tem dificuldade de lidar com comunhão, porque não sabe dividir. Oi? Abraçar, cuidar, curar. Você é livre. Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu quero fazer de uma forma profética, não é só como jargão. Olha a pessoa do seu lado e diga, você é livre. Em nome de Jesus. Isso. Eu falei, só diga você é livre. Você beijou a mão dela, sai do culto, por favor. Filhos de Deus são lembrados pelo Espírito Santo da sua filiação. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito, aquele que tem o Espírito está dizendo, você é filho, você é filho. Se você está ouvindo hoje, nessa noite, algo diferente disso, repreende, porque não é a voz do Espírito. Porque o Espírito de Deus testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a oração deve ser daquela canção dizendo, Senhor, vem guiar a tua igreja, porque eu quero ter o meu coração sincronizado, o teu coração guiado ao teu coração. Estou operando. Os filhos são lembrados. Aí acabou com a minha pregação. Não vou mais pregar, não. Passou não, filho. Passou não. Melhor você passar aí para mim. Vou continuar aqui. Posso? Tem certeza? Show. Fica calmo, respira. É assim mesmo. Tá? Para toda a internet. Não, aqui não tem esse negócio de constranger, não, mas foi o Diogo, tá? Então... Filhos de Deus imitam o Pai. Você que tem um menino, ou mãe que tem uma menina, não necessariamente porque o pai não possa. Já percebeu? Você olha assim, fulano fala assim, caramba, anda igualzinho o pai. Cara, é muito interessante, cara. Tinha um amigo, ele não tinha problema, por isso eu vou falar. Ele não tinha, por isso eu vou falar. Ele não tinha, ele andava meio assim, ó. Parecia que o vento estava forte sempre. Aí ele andava assim, ó. Ele tinha até que fazer o caminho de volta, às vezes, assim. Brincadeira, ele não andava assim, não. Ele ficou um tempo com a dificuldade, aí ele passou a andar assim. Tem que consertar, porque ele vai ver o culto. Mas o interessante é que ele tinha um filho pequeno, era bebê, aí teve uma dificuldade de moto.
o filho dele foi crescendo. O filho dele não imitava idêntico, mas o filho dele andava assim, meio com a cabeça de lado, assim. E na época a gente ficava brincando, chamando ele, tipo assim, não posso falar o nome, mas tipo assim, fosse Israel, Israelzinho, Adriano, Adrianinho, Gustavo, Gustavinho, sabe? Chamava o menino assim, porque o menino, ele começava a imitar o pai. Já percebeu? O cara anda meio envergado, o filho anda também. O jeito, às vezes, de falar, depois talvez mude. Mas o filho tem esse costume meio que de imitar o pai. Às vezes as coisas erradas também, não é verdade? Está conversando ali, aí o filho repete e ri, aí todo mundo olha. Você está falando isso por quê? Porque você falou, pai. Não pode falar? Não, não pode. Mas você falou, pai. Lá em casa tem um agravante, porque não tem você falou. Aí você fala com ele, briga, e ele fala assim, mas pai, tu é pastor. Eu falo, então. E aqui em casa eu tenho cajado dobrado, você calha a sua boca, brincadeira. Ele fala assim, ué, isso não? Ou quando a gente quer ver um filme, eu e Simone quer ver um filme, tá lá, mais de 16 anos. Caio, tá na hora de dormir. Eu com a mãe quero ver a série. Qual é o nome daquela série que tu gosta lá? Ponto Cego. Caramba, ligado com o negócio do óculos. Olha que coincidência. É o espírito guiando. Simone gosta de uma série chamada Ponto Cego. Já viu já essa? Já? Não? Não tem nada que serve, mas a Simone gosta, eu também gosto. Porque o amor por ela é um amor ágape. Ela tá lá assistindo lá. Você vê que de vez em quando o Caio fica perguntando. Você vê que o Caio não tem interesse, mas ele fica lá. E aí, assiste, senta. Vai assistir uma série lá, a série muito instrutiva, Poliana. Aí o Caio liga, eu tô aqui na igreja. Pai, eu e mamãe estão esperando você para assistir Poliana. Eu falei, pode assistir, filho. Papai abre mão de toda a sua glória. Pode ir na frente, assistindo. Papai abre mão, todo orgulho. Posso ser rejeitado. Pode assistir. Então lá, Simone assiste. Aí você começa a ver alguns hábitos do Caio, de organização, que é com a Simone, parecendo. Um filho imita o seu pai. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você tem imitado a Deus? Porque se a resposta é não, eu vou refazer a pergunta da pregação. Você é filho de quem? Porque um filho imita o seu pai. Filhos de Deus são pacificadores. Ih, excluiu mais alguns. Briga, briga, briga. Fulano te chamou de careca, outro te chamou de cabeludo. E aí, como que vai ser? Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, eu podia parar aqui. Não pararei porque eu preparei a pregação, tem que terminar hoje. Mas eu diria a você que nós concordamos que se os filhos de Deus são pacificadores, igreja não vai ter dificuldade. Porque quando ela surgir, o que o Filho de Deus diz? Calma, filho. Respira, respira. Vamos ver uma forma de resolver. Calma, respira. Filho de Deus não diz, é verdade? Vamos contar para fulano. É verdade? Vamos contar para o segundo fulano. É verdade? Filho de Deus é um pacificador. O Filho de Deus é um pacificador. O Filho de Deus é um solucionador de problemas, um abençoador. O Filho de Deus é um apaziguador. O Filho de Deus é um pacificador. Se você não é um pacificador, eu repito a pergunta. Você é filho de quem? Os filhos de Deus são disciplinados pelo Pai. Suportam as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Mais uma vez a pergunta. Vocês são filhos de quem? Filhos legítimos ou ilegítimos? Porque o filho legítimo é disciplinado pelo pai. O órfão tem dificuldade com a disciplina. Porque ele não entende a disciplina como um ato de amor. Ele acha que a disciplina é um ato de acusação. Só que a Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que Ele ama. A disciplina de Deus é um ato de amor. A disciplina de Deus é um olhar de um pai que reconhece o potencial do seu filho. Então, ele alinha seu filho para que ele possa ser melhor. Quantos aqui, sejam sinceros, têm facilidade com a disciplina? Gostam de ser disciplinado? Pode me disciplinar. Levante uma de suas mãos. Olha aí que alegria, a maioria.
Percebe, né? Como que o pastor está bem mesmo com essa igreja, tá vendo? Mas eu repito para você, filho. Você é filho de quem? Os filhos de Deus são disciplinados pelo Pai. Filhos de Deus se revelam. Segura que nos dias de hoje essa expressão aqui está meio ruim para ser colocada, mas é o que está no texto. Que parece que se revela. Não posso fazer, né? Né? Os filhos de Deus se revelam. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Filho de Deus não pode viver num mundo paralelo, oculto, sozinho. Filho de Deus se revela porque a criação aguarda por você. A criação, esse texto continua dizendo que a criação aguarda e suporta essa espera com dores de parto. As mulheres sabem que tem filho do que está se falando. Mas essa dor de parto não é de algumas horas ou até o parto. A criação aguarda até que os filhos de Deus se manifestem. A criação. Quem é a criação? Aqueles que não creram e não receberam. A Bíblia diz que todos que creram e receberam, Deus deu o direito de se tornarem filhos. Os que não creram e não receberam são apenas criaturas, ou seja, seres criados por Deus. Esses aguardam pela sua e a minha manifestação, revelação. Então não existe crente 007. E se você é crente 007, eu repito a pergunta: você é filho de quem? Filhos de Deus sofrem como Cristo, mas também participarão da sua glória. Se somos filhos, então somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Agora sim eu estou caminhando para o final, para alívio dos filhos de Deus. Jesus nos chama para nos comportarmos como filhos. Porque quando nos comportamos como filhos, sabemos que o Senhor nos dá coisa boa. E se Ele nos dá coisa boa, nós sabemos que mesmo no tempo de aflição, estamos seguros, porque Deus é um Pai amoroso, compassivo e tudo aquilo que nós falamos. Então não existe tribulação e não existe momento de tribulação que estejamos sozinhos e que o amor de Deus cesse sobre as nossas vidas. Então, todas as vezes que a tribulação vier sobre as nossas vidas, nós precisamos levantar a nossa cabeça e não baixar, porque a tribulação, nesse texto, aponta para a glória. Se participamos das dificuldades que Cristo passou, também participaremos da sua glória. O primeiro ato que nós fazemos quando a dificuldade vem? Abaixamos a cabeça, paramos a caminhada e reclamamos. O Cristo está dizendo para você que o filho é aquele que no tempo de tribulação continua, porque sabe que também participará de sua glória e não tem promessa melhor. Não deixarei órfãos, voltarei para vocês, diz o Senhor. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, diz o Senhor. Por último, filhos de Deus andam reunidos como um povo, como igreja. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos que estão o quê? Qual era a intenção? Lê o que está em amarelo. Ele morreu por aqueles também que estavam espalhados. Com qual intenção? Reuni-los num povo. Deus morreu por nós. Estávamos andando outrora como filhos da ira. Deus morreu por aquela nação. Mas Deus morreu também por nós, chamados gentios, para que formássemos um só povo. Em outras versões, um só corpo. Filho de Deus não anda sozinho. Filho de Deus não anda sozinho. Isso é sentimento de orfandade. Repito, não andar sozinho não é andar no meio da igreja como um político, a vida abrida para todo mundo. Tem gente ruim aqui dentro, mal aqui dentro, que não entendeu ainda o que é ser filho de Deus, que não sabe o que é ter sabedoria para guardar do pecado que foi confessado. Existe. O que eu falo dentro é dentro da igreja evangélica. A pessoa fala, o que ele está falando aqui agora? Existe. Seria imaturidade, mentira.
Mas o Senhor diz que apesar de tudo isso, as aflições que apontam para a glória, as dificuldades, tudo isso, os filhos de Deus andam reunidos, juntos. Porque nós somos a família de Deus. Ser livre da orfandade vai além de expulsar demônios, mas em desaprender toda a cultura no qual fomos ensinados a viver. A cultura da amargura, a cultura da mentira, a cultura da fofoca, a cultura da inveja, a cultura da divisão. Tem gente que tem prazer na divisão. Mas tem gente colocando culpa em demônio, quando na verdade é conversão de coração e entender que você é filho. Permita nessa noite ser adotado. Permita-se nessa noite ser amado. Permita-se nessa noite ser incluído pelo Pai em sua família. Traga essa criança ferida que está aí habitando no seu coração e apresente a ela a Deus, dizendo: eu quero ser chamado de filho. Eu quero ser chamado de filho. Então, nessa noite, 8h35, eu estou de parabéns. Falei, foi muito. E cravei ali na hora. Como vocês perceberam, quando eu não estou final, eu vou perder o parabéns. Mas eu pergunto a você. Você é filho de quem? Você é filho de quem? Se a resposta foi filho de Deus, você não tem mais direito de andar sozinho. Porque Deus morreu para juntar um povo. Não tem céu de branco, céu de batista, céu de assembleiano, céu de negro, céu de alto, céu de baixo. Tem céu da igreja do Senhor, da noiva dele. E se você se declara filho de Deus, você é a noiva do Senhor e vai morar com ele. Mas para entender isso, precisa tratar as suas amarguras dos pais maus desse tempo presente. Se você está aqui nessa noite e viveu uma vida de plenitude em família, glorifica a Deus por isso. Mas entenda que já que você é um filho pleno, você então tem irmãos que não conseguiram viver isso e você pode orar por eles. Mas se você está aqui nessa noite entendendo essa palavra e entendendo que você precisa rever de quem você de fato é filho, porque a promessa do Senhor é dar direito aos que creram e receberam. Ele já disse, mas eu já aceitei Jesus, eu sou filho. Ok, você é filho. Ok? Ele deu o direito de ser filho. A pergunta é, você quer ser filho desse pai? Porque esse pai disse que os filhos dele se comportam dessa forma. Apaziguadores, amados, compassivos, guiados pelo Espírito. O Espírito pode falar o coração dele a ponto de lembrá-lo que é filho. O Espírito não fica calado, guardado numa caixinha. Aqui está a solução para viver uma igreja saudável. Não é igreja sem problema, é uma igreja saudável. Como? Uma igreja formada por filhos. Filhos protegem a sua família. Feche seus olhos aí nessa hora. Se você consegue se compreender como filho, então interceda por irmãos que estão aqui nessa noite. Mas se você está entendendo o que eu estou falando, e essa palavra fala com você, ore por você nessa noite. Ore por você nessa noite. Obrigado. Filhos de Deus são amados pelo Pai. Filho de Deus tem um Pai
que têm compaixão. Filhos de Deus entendem que recebem coisas boas de Deus. Filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Os filhos são livres. Esses mesmos filhos são lembrados pelo Espírito Santo que são filhos. Filhos de Deus imitam seus pais. Filhos de Deus são pacificadores. Filhos de Deus são disciplinados pelo Pai. Filhos de Deus se revelam às criaturas. Filhos de Deus participam dos sofrimentos de Cristo, certos que participarão da glória. Filhos de Deus não andam espalhados, mas reunidos como um povo, como uma igreja. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se chamarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Vamos no início? Faça dessa canção a sua oração. Diga: contudo, contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. Deu-lhes o direito de se chamarem os seus filhos. O Espírito de Deus lembra os nossos corações, dizendo: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos. Você é filho de quem? Responda. Que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. Que somos os seus filhos. Seja curado em nome de Jesus e diga: o Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Toda decepção do passado é quebrada, dizendo: o Pai me adotou. Todo abuso, tudo seu
ausência, toda carência. Declara ao mundo espiritual, diga: eu era órfão, hoje sou filho. Vamos colocar de pé. Diga: o Pai me adotou, o Pai nos adotou. Declare: o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou feche seus punhos, feche seu punho assim, ó, e erga sua mão. Diga: não sou mais órfão, o Pai me adotou. Declare: não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. Suba o som da sua voz, diga mais uma vez, diga: não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Entender isso mudou a minha vida. Entender isso me fez ser muito mais do que um assíduo no culto. E entender que por toda a gratidão que eu tenho pelo meu pai, que toda a gratidão que eu tenho pela minha mãe, eu vim do meu Senhor. Que o Senhor confiou apenas o plano dele a esses pais e me fez passar por eles, mas eu vim do Senhor. Então a palavra hoje não é uma negação à sua família. A sua palavra hoje não é uma palavra de afronta àquele que te feriu, mas essa palavra é uma palavra de cura, para que você tenha liberdade para perdoar aqueles que te feriram, porque você entende que não é sobre você, que não é sobre o outro, mas é sobre o nosso Deus. Que nós não seremos comparados à pessoa que está ao nosso lado, porque nós somos únicos e fomos criados somente iguais ao nosso Senhor. Não como o nosso Senhor, mas em imagem e semelhança a Ele. Alan, você é único. Então o que Deus colocou na sua mão para fazer é com você. Gleice, você é única. Alex, você é único. Mário, Felipe, membro da comunidade Batista Redenção, você que nos visita, você que em casa está, o Senhor desenhou você, pensou em você com um propósito. E ainda que nessa caminhada de vida, ainda que irmãos aqui já completando seus 40, 50, 60 anos, estejam ainda tratando isso, eu quero declarar cura sobre a sua vida, porque nós somos filhos de Deus. E quando perguntarem, você é filho de quem? Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou amado, eu sou guiado, eu sou pacificador. E eu não ando espalhado, eu ando junto, porque eu sou igreja. E igreja é a família de Deus. Deus, são os teus pensamentos que nos definem. O Senhor é o Abba, o Pai poderoso, aquele que desenhou, que pensou nos nossos dias, na nossa história. Por isso, Deus, nós pedimos nessa hora, alinha o nosso coração ao teu. Queremos andar, Deus, como filhos e filhos amados. Filhos que entendem que o Senhor, que é bom, dará coisas boas aos teus filhos.
E por isso nós podemos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É viver com o pouco, mas saber que vivemos a vontade de Deus. É viver com o muito, mas viver a vontade de Deus. Por isso, Deus, nessa hora, encontre corações e não importa a idade. E se há alguma semente de orfandade, que o Senhor cure em nome de Jesus. Que os seus filhos liberem perdão aos seus pais, que os seus filhos liberem perdão às suas mães. E que eles reconheçam que eles vieram do Senhor. E não há nenhuma marca nessa história que não possa ser apagada no Senhor, restaurada, para que eles possam viver uma nova perspectiva de vida, uma nova visão no Senhor. Não somos mais órfãos, somos seus filhos. E se entramos nessa noite respondendo ou sem saber responder de quem somos filhos, saímos daqui cantando em alto bom som, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão do Teu Espírito Santo, seja sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, sobre todos aqueles espalhados pela face da terra que celebram o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Não somos mais órfãos, somos filhos de Deus, somos amados por Deus e podemos viver uma nova história com Ele, em nome de Jesus. Vai em paz e que o Senhor te abençoe. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.